Senhoras e senhores, autoridades e convidados, boa noite. Em nome da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Piracicaba, damos início à reunião solene em comemoração ao Dia de Allan Kardec, com base no Decreto Legislativo número 3 de 2014, de autoria do vereador Carlos Gomes da Silva Capitão Gomes. Esta solenidade está sendo transmitida pela TV Câmara, canal 8 da NET, TV Digital, canal 60.4 HF, Vivo Fibra, canal 9, Facebook /Câmara Piracicaba, YouTube e também pelo endereço eletrônico câmarapiracicaba.sp.gov.br. Apresentamos agora as personalidades que já compõem a mesa diretiva. Representando o autor desta solenidade, o vereador Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes, e presidente dos trabalhos desta noite, o chefe de gabinete do parlamentar, Hélio Villani. O presidente da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, senhor Álvaro Augusto Teixeira Vargas. O empresário, filósofo e psicanalista, senhor Alain Diniz Souza. E o advogado, escritor, conferencista, redator e responsável pelo jornal espírita O Arauto, senhor Jairo Capasso. Com a palavra para a abertura dos trabalhos, convidamos, representando o vereador Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes, autor desta solenidade, o chefe de gabinete do parlamentar, Hélio Villani. Senhoras e senhores, autoridades e convidados, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião solene em comemoração ao Dia de Allan Kardec. Convido o senhor Jairo Capasso para que faça uma oração e todos que puderem acompanhem em pé. Alô, alô. Bem, amigos, fui convidado para fazer a prece e eu estava sentindo a presença de vocês, o carinho de vocês, sentindo que o coração de vocês está como o meu coração, feliz, porque hoje é um momento muito importante para nós espíritas, ao homenagearmos a figura tão ímpar, não é? Tão fundamental no espiritismo, que é Kardec. Então, a gente tem por ele uma grande admiração. Então, para fazer a prece inicial, em vez de usar muitas palavras, eu pensei em Jesus, porque Jesus deve estar feliz também por tudo que está acontecendo nessa expansão do Espiritismo, que representa em Jesus, representa o Consolador prometido por ele. Então eu vou fazer uma prece que Jesus ensinou, mais expandida, não é? Como a gratidão e homenagem a Kardec. Pai nosso que estais no céu, na terra e em todas as partes do universo, santificado, amado, seja o vosso santo e querido nome. Venha a nós o vosso reino de amor, de paz e fraternidade. Seja feita a vossa vontade, não a nossa, porque a nossa ainda é tão pequenina, tão incipiente, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje. Perdoai as nossas falhas, nossas ofensas, nossas dívidas, nossas imperfeições, assim como perdoarmos aquele que caminha pelo caminho da vida conosco. E não nos deixeis cair em tentações, Senhor, e livrai-nos de todos os males, porque vosso é o reino da paz, do amor, da fraternidade, do hoje e do amanhã e para toda a eternidade. Que Jesus nos abençoe a todos. Solicito a todos que puderem que permaneçam em posição de respeito para a execução do hino nacional, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
Podem tomar o assento, por gentileza. Anunciamos a presença do senhor Heleno Cardoso, representando a Seara Espírita Renascer. Congratularam-se com esta solenidade e justificaram ausência as seguintes autoridades e personalidades: o presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, vereador Gilmar Rota, o vice-presidente desta Casa de Leis, o vereador Pedro Kawai, o primeiro secretário da mesa diretora desta Casa de Leis, o vereador Herlisson Teixeira de Rezende, o segundo secretário da mesa diretora desta Casa de Leis, o vereador Wagner Alexandre de Oliveira, o governador do estado de São Paulo, o senhor João Dória, o prefeito do município de Piracicaba, senhor Barjas Negre, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, senhora Sandra Regina Boncinegre, a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, senhora Eliete Nunes, o juiz de direito e diretor do Fórum de Piracicaba, senhor Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva, o presidente do CIMESP, o senhor Roberto Chama, e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, CIP, senhor Luiz Carlos Furtuoso. Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra o chefe de gabinete do vereador Capitão Gomes, autor dessa solenidade, Hélio Villani. Eu agradeço a presença de todos. É um dia muito especial para nós que fizemos essa propositura com o dia de Allan Kardec. O capitão não está aqui hoje por motivo de saúde. Em todas as sessões solenes anteriores, ele esteve presente. Infelizmente, por motivo de saúde, ele teve que se ausentar hoje. Mas isso não muda nada o significado desse dia tão importante para a comunidade espírita. Principalmente nós tendo hoje a nata da direção espírita de Piracicaba. Então, eu vou ser breve e vamos ouvi-los. Vamos aprender um pouquinho mais com eles. Muito obrigado a todos. Daremos início à palestra desta noite com o tema A Família, Desafios e Alternativas para Ser Feliz, que será conduzida por Alain Diniz Souza, Álvaro Vargas e Jairo Capasso. Neste momento, passamos a palavra, primeiramente, ao senhor Álvaro Augusto Teixeira Vargas, que é presidente da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. E a paz? E a paz, a serenidade, que a paz, então, a serenidade e a harmonia continue conosco nesse estudo. E nós separamos, nessa programação da noite, 3 painéis, e vamos ser breves, 8 minutos cada um, para dar tempo para que haja perguntas nesse pinga-fogo. Então, a primeira parte é minha, falar sobre a programação reencarnatória. A segunda, do nosso companheiro Jairo Capasso, a manutenção do amor para a estabilidade do conjunto familiar. E, na sequência, nosso companheiro Alain, o aspecto psicológico do relacionamento do canal. Nós 3 fazemos parte da diretoria da USE, por isso que, assim, escolhemos nós 3 para falar essa noite, mas nos anos subsequentes teremos outros convidados também para seguir esse tipo de programação. A doutrina espírita nos explica que nós somos espíritos imortais, reencarnamos várias vezes aqui na Terra. Não é a primeira romagem que fazemos aqui nesse território. E esses encontros, que muitas vezes vai gerar um romance, um casamento, um relacionamento mais íntimo, não é por acaso. Geralmente existe uma possibilidade de, no mundo espiritual, nós já temos travado um relacionamento. Até porque nós temos no planeta Terra cerca de 30 bilhões de espíritos aproximadamente, 7 bilhões encarnados e 23 bilhões desencarnados. Ou seja, passamos mais tempo na erraticidade ao mundo espiritual do que aqui encarnados. E evidentemente que lá trabalhando, aprendendo coisas novas, também nos programamos para reencarnar. E existe um planejamento para isso, vai depender, claro, do nível evolutivo dos espíritos,
mais complexos aos espíritos mais evoluídos e mais simples às almas mais retrógradas, mais atrasadas. Mas não existe nessa programação um jogo de azar, uma chance de uma roleta, não. É estudado, é feita essa programação e às vezes passamos mais de 10, 15, 20 anos nos programando. Razão pela qual essa atual encarnação ela é muito importante, é fruto de um planejamento detalhado que é baseado inclusive nas reencarnações passadas. Aqui nós não recordamos hoje, pelo manto do esquecimento, as nossas existências passadas. Mas no mundo espiritual, através de um trabalho de regressão de memória, nós vamos ver na feira das reencarnações as nossas virtudes, nossos defeitos e as necessidades de reparação que vai seguir, então, esse programa reencarnatório. Então, para reencarnar na Terra, é analisado nos postulados espíritas, a lei de ação e reação, nós plantamos e colhemos. Nós queremos nascer numa situação mais afortunada, mais belos, mais uma cidade tão agradável como Piracicaba, tem que ter méritos para isso também. Existe tanto lugar difícil na Terra, e quando nós nos programamos reencarnar, o nosso espírito é que vai moldar o corpo físico, aceitando inclusive o genoma, que vai se expressar em, às vezes, enfermidades, dificuldades, conforme as nossas existências passadas, o ônus dos débitos passados, as nódoas morais que vão refletir no corpo físico como limpeza, purificação do espírito, que se faz através da reencarnação também. O que é importante nisso é que nós concordamos com o planejamento reencarnatório. A gente olha hoje, mas a vida está muito difícil, a nossa existência, ou o parceiro, a parceira não é tão assim agradável, não estão vivendo aquela harmonia que deveria existir. Ora, é o parceiro, a parceira ideal. Nós demos a mãozinha aqui, e concordamos com o nosso mentor que a gente ia fazer um bom trabalho aqui na Terra. E ele disse o seguinte, eles disseram: nós temos muitas coisas para fazer aqui na Terra, mas uma é a mais importante. E qual seria essa coisa mais importante? Vamos ver aqui a Joana de Ângeles. É a família o nosso maior compromisso. Não é só ser engenheiro, psicólogo, advogado, escritor, né? É casar, ter os seus filhos e ser um bom pai e uma boa mãe. E Joana de Ângeles, a mentora do nosso Divaldo Pereira Franco, ela é muito assertiva. Olha o que ela diz. A família é um compromisso, é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação graças à contingência reencarnatória. Então, isso nós temos que ter humildade. Nós somos almas desajustadas necessitando de reequilibrar-nos através do amor, da fraternidade, a vivência em família. A Terra pode ser um planeta de provas e expiação, sabemos disso, já foi um planeta primitivo, vai ser um planeta de regeneração, mas não é um vale de lágrimas. Nós podemos ter relacionamentos felizes. Quando eu digo feliz, não estou dizendo que seja facilidade, fácil. A felicidade é questão de opção. Um planeta de provas e expiação, claro que vai ser muito difícil, mas se nós tivermos humildade e capacidade de aceitar com resignação as coisas que não podemos mudar, com toda certeza a gente pode ter um relacionamento feliz. Quando a gente vê uns casais muito certinhos, dois, geralmente já está repetindo essa experiência. E nós temos uma preparação longa na erraticidade, uma convivência familiar com os espíritos e, inclusive, a programação do número de filhos. Então, hoje, quando a gente chega aqui, a gente esquece. Aí quer ter 1 ou 2 no máximo. Eu tive 4 e não me arrependo. São todos belos, 4 belos filhos, mas não precisa também ter 15 filhos, como algumas pessoas às vezes têm, né? Quando a gente vê os conflitos, então, que é o assunto da noite, o que está acontecendo? Porque no mundo espiritual a gente estava em harmonia. É que lá no mundo espiritual, esse relacionamento, nem sempre nós conseguimos praticar o perdão incondicional, como fosse cinzas do antigo fogaréu. Às vezes é uma brasa debaixo da cinza. E na luta aqui na vida, as dificuldades que surgem, essa brasa sobe nos embates e vira uma labareda, sentimentos de revolta. Por isso a doutrina espírita é tão importante no relacionamento conjugal. Também, essas desavenças estão muito relacionadas com o tempo que nós passamos na erraticidade, se nós fomos alunos dedicados, igual aquele nerd ali lendo o livro, ou fomos alunos preguiçosos.
Então, é um trabalho que nós tivemos no mundo espiritual que pode se refletir aqui também, se nós não nos aperfeiçoamos no aspecto intelectual e moral. No Brasil hoje, em média, o casamento dura 15 anos, ou seja, para 100 pessoas casadas, daqui a 15 anos serão 50 casais. Para 100 casais, 50 casais apenas. É muito alta essa média. Nós temos que tentar reduzir essa separação, porque tem estresse quando tem filhos, tem estresse para próprias pessoas que terminam dessa maneira. Não que o divórcio, a separação, às vezes não seja necessário, até para evitar uma tragédia. Mas 50% é muito alto. Alguma coisa está errada, alguma coisa está enferma em nossa sociedade. Joana de Ângeles nos diz que nós devemos pensar muito antes de casar e pensar mais ainda antes de divorciar. Por isso que o jovem, ou aquele que está pensando em casar, deve discutir bastante com a futura consorte e vice-versa, as expectativas, o que vai acontecer, não criar ilusões, passar um tempo conversando, dialogando, igual fosse construir uma empresa, o que vai acontecer nesse relacionamento, para que realmente esse romance seja sólido, seja um romance, amoroso e efetivo. Os estudiosos sugerem que são 3 as causas principais que causam o divórcio: o esvaziamento dos relacionamentos conjugais, as questões financeiras e a infidelidade. Esse aqui é o primeiro, é o mais importante. O casal não se esforça para trabalhar aquele relacionamento mais forte, não estreita bem os laços do amor. Aí vem a monotonia e acaba realmente divorciando. Questões financeiras é o estresse. O Brasil hoje está com 13 milhões de pessoas desempregadas. Evidentemente que tem um impacto muito grande nas famílias nesse aspecto, se não são necessariamente espiritualizadas. A infidelidade conjugal, com toda certeza, é uma consequência desses 2 primeiros aspectos. Por isso, é importante que nós devemos cuidar da melhor maneira possível desse relacionamento. Buscar, conhecer, e a Joana de Ângeles diz que o casamento é todos os dias. O casal se casar todos os dias, ou seja, carinho, amor, relacionamento afetivo, como cuidando das flores de um jardim. Eu passo a palavra agora para o meu companheiro Jairo, para aproveitarmos o tempo. Não sei se avancei muito. Opa. Bem, meus queridos amigos, o Álvaro falou uma coisa importante, porque como é que nós chegamos aqui, né? Aí aí daqui para frente, o que nós vamos fazer aqui? Nós chegamos e formamos a família. E o que nós vamos fazer na família? O que está acontecendo é que a humanidade não está sabendo o que fazer com a família. A família, de acordo com todas as pesquisas espirituais e mensagens dos mentores, é uma inspiração divina. A criação da família na Terra é por uma inspiração divina, para que a humanidade possa, através da família, seguir o seu caminho da evolução. A família é importante. Então, vamos lá. A família ideal é aquela que você está. Por que está acontecendo tantos divórcios? Porque o pessoal está procurando uma família. Tem uma, troca com outra, troca com outra. Mas a espiritualidade, nós que somos espíritas, sabemos que nós temos um contato permanente com a espiritualidade, não é? Através das mensagens, das mediunidades, e eles estão sempre falando, a família é aquela que você recebeu, que Deus te proporcionou, é ela que você tem que cuidar. Então a família ideal é aquela que está onde você está, né? É aquela que Deus te deu para crescer junto com você e você com ela. É aquela para você aprender com ela e ela com você. É aquela família para vocês se ajudarem no amor. Aí é que vem a mais difícil, né? E que amor é esse que está faltando? Então vamos lá. Mas como fazer isso? Muitos perguntam. Porque não está dando certo? Então o que nós vamos fazer? Então vejam você. Quando alguém vai fazer uma pergunta sobre você, seu relacionamento e Deus. Quando você se relaciona com o próximo, Deus está presente? Pergunto para você. Aí a pessoa diz, como é que ele pode estar presente? Aí a outra pessoa diz, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é caridade, misericórdia, né? Deus é socorro, Deus é ajuda, Deus é perdão, Deus é compreensão, Deus é justiça, Deus é perdão. Aí
Se você traz nas suas relações com o próximo, e a família é o próximo mais próximo que está com você, se você traz isso nas suas relações, então você traz Deus para a sua relação. Percebeu? O que está acontecendo é que as pessoas não estão entendendo o que tem que fazer para trazer Deus para o coração, para trazer Deus para a família. É fazer coisas que têm afinidade e sintonia com Deus. O amor, por exemplo, é cheio de sintonia e afinidade com Deus. Então vamos lá. Então, Emmanuel, não é, que era o protetor espiritual do Chico, comprova isso. Ele falou assim: o paraíso na terra floresce nas famílias integradas no amor divino. Eles todos confirmam isso. Gente, é a família, foquem na família. Aí que está a evolução da humanidade, a sua evolução e daqueles companheiros que estão com você. Porque a família integrada no amor é o paraíso que já começa a florescer na terra. Então vamos lá. Então, para a manutenção do amor, é preciso que nós entendamos o que é o amor, ter consciência desse amor. E infelizmente, a maior parte da humanidade não tem consciência desse amor. Os espíritos falam que nós praticamos o amor vulgar, o amor das paixões, dos interesses, da posse, do poder, não é? O amor que é destinado a uma ou duas pessoas, ou algumas pessoas, mas esse não é o amor do Cristo, que é destinado a toda a humanidade, a tudo e a todos. Então, nós temos que ter consciência desse amor para praticá-lo. Na história da humanidade, que Jesus veio fazer a história cristã da humanidade, existem 2 pontos mais importantes. Quais serão? Primeiro, quando o doutor da lei em público perguntou a Jesus qual era o maior mandamento da lei de Deus, ele queria desafiar Jesus para ver se Jesus sabia responder, e Jesus fez silêncio, dizem os mentores. E quando Jesus então pronunciou a resposta, na palavra amor, é o amor, diz que todo mundo se estremeceu. É o amor. E João vem completando, diz, porque Deus é amor. Por isso é o maior mandamento. E Paulo é a segunda parte mais importante da história do cristianismo. Paulo explica esse amor. Então é muito importante que a gente entenda. E Paulo, que era um excelente discípulo, capaz, competente, inteligentíssimo, era o mais intelectual dos discípulos de Jesus, ele explicou o que era esse amor. Então essa é a segunda parte mais importante, porque se nós entendermos como que era o amor do Cristo, só vai nos restar uma coisa: praticar. Então vamos lá. Então, olha o Paulo, o que Paulo disse? Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, o Paulo diz a segunda parte mais importante de todo o Evangelho: o amor é do bem. Se você é do bem, você tem amor. O amor é do bem, o amor não inveja, o amor sabe esperar, o amor a tudo compreende. Este é o amor de Deus, o amor de Jesus. O amor não suspeita mal, nem se comporta mal. O amor perdoa sempre. Você perdoa sempre? Esse é o amor. Não se desespera e confia plenamente em Deus. Absolutamente. Quem faz isso tem a confiança em Deus absoluta. E isso é maravilhoso, porque nada pode interferir na vida dele, porque ele tem a confiança de que Deus está presente nele, no seu coração, na sua vida. E Paulo diz assim: se nós não tivermos amor, nada seremos. Você pode falar a língua dos anjos, você pode conhecer a língua de todas as que se pronunciam na terra, conhecer todas as ciências, mas se você não tiver amor, nada será. Então o amor é tudo. Então é esse amor que está na responsabilidade que nós temos que executar na família, é esse amor. Estamos aqui de passagem, meus irmãos, tudo é rápido. A família também vai ser rápida, você tem que fazer bem feito, porque depois você vai levar o que para lá? Então, estamos aqui de passagem, só o amor nos preparará para o porvir, o futuro do Espírito, só o amor. E vocês estão vendo essa fotografia, é muito interessante, né? O pessoal gosta, o pessoal vibra, se emociona com ela. Esse casalzinho aqui, esse pombinho aqui, em 1963 foi na praia, estavam namorando, né? Eles iam se casar e tiraram a foto nessas pedras. E passados 51 anos depois, voltaram na mesma pedra, no mesmo lugar. A pedra estava tudo igual, a natureza tudo igual, e eles mudaram. Olha como eles estão. Olha como eles estão. Está aqui, ó.
Eles são esses, mas eles estavam juntos. Eles se amaram 51 anos, se ajudaram, se gostaram, se cooperaram um com o outro, fizeram a família dar certo. E eles estão ali para mostrar. Então, diante desse quadro, nós falamos o seguinte: feliz de quem se casa com quem tem o amor verdadeiro. Quando o Álvaro disse que mais de 50% estão se divorciando, que é muito triste, a espiritualidade está muito triste com esse acontecimento, e todos nós cristãos estamos muito tristes. Quando ele fala isso é porque essas pessoas não conhecem o verdadeiro amor, porque quem se casa com quem tem o verdadeiro amor, tem o verdadeiro amor, pois o verdadeiro amor vai além das aparências. Ele não vê as aparências, está além das aparências. O verdadeiro amor está além do dinheiro, está além do sexo. O verdadeiro amor envolve o ser, aquele serzinho que está ali diante de mim, como um todo, corpo e alma. Ele é um ser criado por Deus, ele é meu irmãozinho, minha companheira, não é? É minha companheira, mas é um ser que eu amo, é um espírito que está ali, e que eu tenho que zelar pela felicidade dele, pelo crescimento dele, assim como também ele zela pelo meu crescimento espiritual, né? Então, que envolve o ser como um todo, corpo e alma. Este não acaba nunca, não cessa jamais. Este é o amor verdadeiro do Cristo. Então, esse amor não é praticado só com palavras. Não, gente, não é palavra, não. Não é amor platônico de longe. Esse é o amor da realidade. Esse é o amor da ação. Olha aí, esse é o amor da ação. Esse é o amor da atitude. Esse é o amor da presença. Esse é o amor da participação. Eu estou presente, estou junto. Vamos fazer junto. Conte comigo, não é? Esse é o amor verdadeiro. Então, sabe, gente, nós temos nossa religião, lemos livros, admiramos as filosofias, falamos isso para os outros. Ai, que filosofia bacana, como Sócrates escreveu bem, como Jesus informou coisas maravilhosas, mas só isso não basta, meus irmãozinhos queridos, só isso é pouco, não é? Os bons ensinamentos se tornam admiráveis porque você gosta dele, porque nós gostamos dele, mas é pouco. Mas somente são úteis para você, para a sua família e para a humanidade quando você pratica os bons ensinamentos. Com Jesus é a mesma coisa. Como Jesus ensinou coisas lindas, você pratica Jesus? Então aí sim você está seguindo Jesus na prática, é isso que é importante. Então agora, encerrando a nossa parte, nós vamos dizer o que a gente deve fazer para fazer a manutenção da família através desse amor. Então olha lá. Incentivar o evangelho no lar. A USE está fazendo uma campanha maravilhosa na região toda, para as famílias instalarem o evangelho no lar. O evangelho no lar é importante, não só une a família, mas protege a família, porque a família que reza unida, ela permanece protegida, unida. Os espíritos elevados falam que há uma proteção espiritual magnética muito grande. Precisamos estimular o evangelho no lar, lembrar de dizer para o cônjuge, eu te amo, não é só quando era namorado, não é só quando era noivo, mas está passando 40, 50 anos, 20 anos, abraça o cônjuge e a cônjuge e diz, eu te amo, ainda te amo e vou te amar sempre, porque esse é o amor que eu sinto por você, não é? Então, lembrar de abraçar os familiares, os filhos, ajudar a esposa nos afazeres domésticos. Se ela está lá trabalhando dia e noite, tadinha, e você ali bem forgadão no sofá, está errado, está faltando amor. Vamos ajudar a esposa, vamos ser justos com ela, com a família, vamos ser honestos, corretos, doar o seu tempo. Eu tenho mais tempo, eu posso doar o meu tempo. Ainda há um tempo que eu possa doar para a felicidade da minha família, não é? Saber ouvir, evitar discussões, isso é muito importante. Ter cuidado, demonstrar atenção, demonstrar carinho, demonstrar zelo pela família. Essa é a nossa função de quem pratica o amor. Demonstrar atenção, ouvir a opinião de todos. Todo mundo tem direito de dar sua opinião, a criança tem, o jovem tem, a esposa tem direito de dar opinião, vamos ouvir a opinião deles. Assim como eles ouvem a nossa, vamos ouvir a opinião deles. Dar bons exemplos, sempre.
elogiar as boas ações. Quantas vezes alguém da nossa família faz uma coisa bem feitinha, né? Até uma comida que a mulher faz bem feitinha, ela caprichou, elogia. Meu Deus do céu, é tão bom. Você fala, puxa, mas como que você fez isso tão bem? Que bom, né? E incentivar os sonhos dos familiares. Meus queridos, todos nós temos os nossos sonhos. Você que ama a sua família, veja aquele que está dizendo do sonho dele. Aquela está dizendo do sonho dela. Aquela criança está falando dos sonhos do futuro, incentive. Isso é amor. Dá alegria para a pessoa, falar, o meu pai está me estimulando, está me incentivando. Então, amar é participar, é realmente fazer a família sentir que você está presente. E você faz tudo para a felicidade da família. Que Jesus, então, nos abençoe, nos ampare. Boa noite, pessoal. Para mim, sobrou agora uma tarefa fácil. Falar dos aspectos psicológicos da união do casal em 8 minutos. É simples desenvolver esse assunto em 8 minutos. Vamos tentar. É interessante hoje que eu encontro com 3 tipos de casais. Ou melhor, 3 tipos de pessoas. Aquele que está num casamento, mas não sabe por que está naquele casamento. Aquele que quer um casamento, mas não sabe onde encontrar alguém para casar. E aqueles que estão casados em harmonia. Eu gostaria sempre de encontrar mais aqueles que estão casados em harmonia. Infelizmente, não é tão simples assim. Por um pequeno detalhe, estávamos no ano de 1940, 1950, vamos falar do nosso país, né? E o casamento era algo extremamente rígido e imposto, principalmente para as mulheres. Os homens ainda tinham alguma escolha, as mulheres não tinham muita escolha, e para não falar que não tinha escolha nenhuma, e era meio que indicada com quem ela deveria casar. Aquele casamento, e uma grande maioria, durava até o fim da morte de um dos dois. Com felicidade? Não sei. Mas era com bastante luta, com bastante esforço. E as mulheres, eu acredito, apesar de ter passado por essa imposição, tiveram uma oportunidade de desenvolver mais a paciência, a tolerância, porque os homens eram tanto quanto impositivos das suas vontades, e as mulheres resilientes foram amadurecendo o seu psiquismo. Veio a liberdade, veio a lei do divórcio, e aí tudo se inverteu. Porque a liberdade que nós ansiávamos em 1940, 1950, que hoje temos, nós não sabemos o que fazer com ela. Então, o jovem, principalmente, casa, depois namora, e daí vê se dá certo, daí separa. Outro dia eu estava falando num grupo de jovens, e eu falei assim, então, aquele rapaz ficou noivo. O menino levantou a mão assim, o que é ficar noivo? Eu falei, Jesus, já estamos esquecendo o que é ser noivo, não é possível. Eu vi outro dia uma campanha de um grupo jovem católico que falava para o jovem namorar mais. Não é namorar mais pessoas, mas namorar por mais tempo. Porque namorar mais pessoas, eles já fazem isso, né? Eles estão competindo na noite para ver quantos ficam mais com mais pessoas. Nossa, hoje eu beijei 10. Hoje eu beijei 15. É uma disputa meio insana e muito complicada. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta 696 que ela faz assim, Kardec foi muito astuto com as perguntas, essa é a grande habilidade de Kardec. Ele pergunta, o que aconteceria com o fim do casamento? E os Espíritos falam para ele que seria uma volta para a humanidade ao nível dos animais. O casamento é a primeira grande oportunidade nossa em conviver com alguém
por um bom tempo e buscando harmonizar com esta pessoa e talvez no final da vida amar. Um dia, segundo o próprio discurso do Jairo, deveremos amar uns aos outros. Mas eu não consigo amar minha esposa, meu marido. É uma pessoa. Como eu vou amar aquele que eu nem conheço, então? Olha como nós estamos distantes de executar esse amor incondicional. Nós entramos no casamento com muito egoísmo. Queremos o marido ideal ou a esposa ideal de idealizada, que nós sonhamos lá nas nossas elucubrações mentais. Meu marido vai ser assim, vai ser daquele jeito, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ou a esposa, o marido também, a minha esposa vai ser assim, vai ser daquela forma. E quando casa, vem uma esposa e um marido real, não ideal. É o que é. E aí, muitas vezes, eu escuto mas a fulana casou bem. O marido dela, o marido dela. É igual olhar a grama do vizinho e achar ela mais verde, mas sabe lá como é a convivência dos dois. Escolher uma pessoa para com ela partilhar anos da sua vida é uma tarefa que nós, que somos um pouco mais velhos, deveríamos ajudar os nossos filhos a esse processo de escolha. De que maneira? Dando valores individuais. Somos um psiquismo imortal, e isso muda muito as coisas. Quando nós falamos isso do Espiritismo, eu não sou o Alain, eu estou Alain. Eu sou uma legião de espíritos, de vivências nesse espírito. Logicamente que eu fui guerreiro, eu fui talvez mulher, eu fui homem, fui frei, fui padre, fui sei lá o quê. Todas essas experiências de vida trouxeram para o meu psiquismo uma carga de valores e de conceitos, e eu vou casar com alguém que tem a mesma condição que a minha. E quando nós casamos com alguém, nós casamos de pacote completo. Não é só eu casei com a minha esposa, mas veio junto cunhado, cunhada, sogro e sogra. Vocês sabiam que o sogro, sogra, cunhado e cunhada é para sempre? Mesmo que você separe da pessoa, você vai ter... Tem gente que tem 5, 6 sogros, sogras, né? É verdade, pela lei é assim que funciona. Então, se já é difícil ter um sogro, uma sogra, para que escolher ter muitos sogros e muitas sogras? Não é fácil essa vida. Aí junto vem cachorro, gato, galinha. Eu tenho um amigo que ele era alérgico a gato. Você falava gato, ele já se arrepiava inteiro. Um dia ele vai me apresentar a namorada dele. Ele falou assim: Alain, essa é minha namorada. Me desculpa, foi no aniversário dela, você vai lá no aniversário comigo, não sei o quê, vamos lá. Chega lá, ela morava com a mãe e devia ter uns 15 gatos na casa. Eu, que não sou alérgico a gato, falei: Jesus amado, né? E saímos de lá. No outro dia eu falei com ele, mas meu amigo, você é alérgico a gato? Ele falou: não, Alain, mas os gatos é da mãe dela. Eu falei: olha que isso vai acabar sobrando para você. Ela convive com 15 gatos, ela vai casar e vai levar um gato junto. Não, fique tranquilo. E casaram, parecia que estava indo tudo bem. A sogra morreu. Herança, 15 gatos. Aí veio a discórdia, né? Porque a casa deixa os gatos na casa da sogra e a mulher vai todo dia, de manhã e de tarde, cuidar dos gatos. E a mulher começa a se amolar com aquilo, porque era no Rio de Janeiro e era longe. E ia e voltava. E daí ela começou a tentar dar os gatos, e dar um gato daqui, e dar um gato dali. Sobrou 3 gatos no final. Ela falou: agora chega, vou vender a casa e os gatos vêm para cá. Não é brincadeira, gente, é sério. E esse casamento acabou por causa dos 3 gatos. Veja como é sério a escolha de um casamento. É uma coisa que parece irrelevante, mas para ele era uma memória afetiva que não era boa. Para ela era a memória afetiva da mãe. Quem que está certo?
dos dois está errado e nenhum dos dois está certo. São situações que esse psiquismo imortal carrega e vai colocar em contato naquele momento do casamento. Como que você resolve essa situação? Eles resolveram separando. O que a gente faria no lugar? Então, a escolha de um casamento, você escolher a convivência com uma pessoa e por ela se dedicar, talvez seja a parte mais difícil da nossa evolução no atual momento que estamos encarnados. Não é simples abrir mão de coisas suas, porque num casamento você vai ter que abrir mão. Não, isso eu não gosto. Alguém gosta de arrumar as coisas tudo certinho, o outro é um bagunceiro danado. Alguém arruma da esquerda para a direita, o outro da direita para a esquerda. Você fala assim, mas isso é bobagem. Bota os dois morando junto e tenta ver se isso é bobagem. Então, o namoro existe com a intenção que você possa realmente conhecer aquele psiquismo, aquele pacote completo que você está trazendo para ser sua esposa ou ser o seu marido. Depois, separar talvez seja simples hoje, mas você vai carregar um ônus dessa separação, porque a separação hoje envolve valores materiais, envolve filhos. Os filhos sofrem muito nessa situação, né? O filho muitas vezes fica de cabo de guerra do casal, né? Puxam para cá, puxam para lá. Quem que está certo? E o marido fala que o problema é a esposa fala que o problema é o marido, e o filho fica ali naquele meio do caminho que ele não sabe nem o que fazer. Muitas vezes ele abre mão de escolher um dos dois e vai crescer falando que casamento é um fracasso. Porque nós ensinamos os nossos filhos com os nossos exemplos. Que exemplos nós estamos passando para eles? Eu não estou aqui falando que o casamento é indissolúvel. Não é disso a forma, não. Existem casamentos que chega um momento que é melhor a separação. Inclusive, tem uma fala dessa do Chico. Às vezes é melhor separar do que se comprometer mais do que já está se comprometendo. Mas que a gente possa, antes de chegar no momento desse, escolher corretamente. Para que na hora que eu chegue lá no momento de conflito, que esses psiquismos que estão ali juntos entrem em choque com o orgulho de cada um, eu consiga entrar em harmonia. Às vezes eu cedo, às vezes a pessoa cede e essa harmonia vai acontecendo. A chegar um momento que o amor seja o grande tempero desse casamento. Não dá para falar mais do que isso, porque acabou meu tempo. É um assunto que daria para começar agora, mas acabou meu tempo. Nós resolvemos fazer esse modelo com a intenção de abrir para perguntas. Então, agora nós temos um tempo, né, para a gente responder as perguntas de vocês sobre esse assunto que é complexo, é longo, daria seminários sobre isso, cada tópico desse, né? Mas fiquem à vontade, a pergunta de vocês é o que nos ensina. Então, é a hora que a gente pode ser que responda, pode ser que não consiga responder, mas a gente está aqui agora disposto a essa pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Por favor, assim, vamos deixar fazer uma pergunta, direciona para alguém de nós três, em cima do assunto que a gente abordou, e se possível dentro do assunto, porque é um assunto mais comprido. Levantar? Boa noite a todos. Para o Alain. Já que você estará nessa temática, como vocês veriam a situação referente ao feminicídio, que está se tornando uma prática tão recorrente no nosso país, diante dessa questão dos casamentos, né, de pessoas que têm toda
essa questão do psiquismo que você falou mesmo, né? Cada um traz uma carga de emoções e sentimentos, frustrações, e ultimamente tem se traduzido nesse tipo de situação tão lamentável. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Obrigado. Obrigada. Realmente é um assunto delicado e sério. Não as estatísticas apontam agora para um aumento, mas na realidade é porque não tinha estatística antes, né? A gente antigamente sempre teve, a mulher sempre foi muito vítima do homem nessa situação. Hoje tem um fator agravante que, como a mulher trabalha e tem uma grande parte, né, e tem uma certa autonomia financeira, não depende do marido, ela pode escolher também, ela pode falar, eu vou sair desse casamento, eu vou morar sozinha, porque antigamente a mulher não podia trabalhar, não trabalhava, a maioria assim trabalhava, que eu digo, financeira, produzindo dinheiro, e ela não tinha como sair do casamento, ela tinha que ficar sujeita àquele homem para mantê-la na vida. Hoje ela pode sair, e isso gera uma competição no casamento muito maior. Né? O homem que já é inseguro, que já está num casamento desestruturado, que já tem problemas hoje em depressão e ansiedade aumentando, frutos do modelo capitalista que vivemos, né? Essa competição vira uma competição interna muito complicada, e aquele que tem um psiquismo mais primitivo parte para a ação física, que é lamentável, né? Uma estrutura masculina bater numa estrutura feminina normalmente é muito, muito injusto. Realmente é difícil o caso, não é um caso só de polícia, não, é um caso de educação, que vai ainda demorar muito tempo para se equilibrar. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta para o Álvaro. Em relação a dosar na criação dos filhos. Os filhos tendem a achar, quando a gente está sendo um pouco mais firme, que a gente não gosta, que a gente não entende, que a gente é o carrasco em pessoa, né? Então, essa dosagem, essa linha tênue entre o você dar o carinho, mas você não passar a mão na cabeça, e você ser firme sem que ele entenda como um desamor ou uma agressividade. Obrigada. Poxa, que pergunta difícil. Eu queria responder do Alain. Olha, eu e minha esposa, 4 filhos, 2 casais de filhos, né? E, claro, normais, comuns, igual a todos eles, como qualquer pai, qualquer mãe, vivemos todas as dificuldades. E, por mais que você eduque, você tem os amiguinhos, tem o colégio, tem a televisão, realmente não é uma tarefa fácil. Mas eu sempre acreditei que o exemplo dos pais contribuem bastante. Então, eu nunca exigi de um filho o que eu não faria. Por exemplo, eu sempre considerei, aqui o nosso companheiro Jair falou, a evangelização no lar, a levar as crianças, os jovens para o centro espírita. Eu sempre tive uma atuação muito presente no espiritismo. Então, isso, de certa forma, vai mostrando que você não está exigindo mais do que você está fazendo. O duro é quando os pais não conseguem realmente ter uma postura de uma forma que possa influenciar os filhos. Mas a transparência e o diálogo ajuda bastante, viu? A minha experiência própria sempre foi conversar com os filhos e explicar. Eu me lembro que eu conversava com os filhos, as meninas, por exemplo, que iam para boate. Isso é uma coisa que qualquer pai, eu tenho 2 filhas, né? Ele ficava, assim, arrepiado do que podia acontecer naquele lugar, né? Que tem coisa de gente boa e tem gente não boa. Então, realmente é um desafio, mas a evangelização do jovem, o exemplo em casa atenua. Vamos pensar que o espírito reencarnante é uma alma que já teve outras reencarnações, traz uma bagagem. Os pais devem fazer sempre o melhor, dialogar, a convivência pacífica, amorosa, mas também aceitar, às vezes, as dificuldades que vão aparecer. Eu conheço pais muito bons que os filhos seguiram um caminho totalmente errado, né? Caminho de droga, criminalidade, prostituição. E eu não vou me alongar aqui por causa do tempo também, mas é bem interessante esse assunto. Agradeço a pergunta. Alain, quando surge
no meio do caminho e às vezes até por causa dos filhos, os ciúmes. E normalmente quem tem esse sentimento acaba nem aceitando uma terapia. Posso fazer uma pergunta para o Álvaro também? A respeito da reencarnação. Nós podemos escolher, né? Ou reencarnar, as provas, as expiações, ou é compulsório as provas e expiações? Obrigado pela pergunta. É assim, Freud, ele tem uma teoria muito interessante quando ele fala da necessidade de um corte que o pai e a mãe têm que fazer, porque é natural que o filho psiquicamente queira seduzir a mãe e a filha ao pai. Isso num psiquismo, é natural que isso aconteça dentro da família. Mas é importante para o casal bem estruturado, vamos falar assim, eu tenho uma filha, se a minha filha, nessa tentativa de querer me seduzir, mas não é uma sedução sexualmente falando, é uma sedução de ser ela no lugar da minha mulher. A minha mulher tem que fazer um corte e falar assim, ele é o meu marido, é seu pai. Isso tem que ser feito de uma forma delicada, de uma forma sutil, para também não trazer para ela um trauma, mas é um corte que todos nós passamos quando bem feito. Agora, existem casais que desestruturados, que já estão entre eles, quando começa a adolescência, que é esse momento de fazer o corte, principalmente, há muita confusão nessa hora e saber como conduzir, às vezes precisa de ajuda de um profissional, porque tem jovens hoje muito estimulados com a mídia, que hoje ele anda com o computador no bolso, né? Com 1000 informações, com televisão passando coisas assim bem legais. Se um jovem assistir as 3, 4 novelas que tem numa noite só por semana, já dá perturbação para uns 5 anos de tratamento. Agora imagina a família que tem o hábito de assistir a novela diariamente, com o filho junto, e tentar fazer esse corte dentro do relacionamento. É bem complicado. Mas isso é um caso que tem como fazer, mas aí tem que estudar o caso de forma mais particular. Sobre a programação reencarnatória, nós temos que lembrar, nas obras do codificador, que hoje a nossa humanidade, de uma forma mais simples, pode ser separada em 3 grandes grupos, proporcionalmente, talvez 30%, 33%, almas muito primitivas, almas já um pouquinho mais evoluídas, e um terceiro grupo, já é um grupo, com toda certeza, como diz os Espíritos, são estrangeiros, estão aqui reencarnados, vieram de outros lugares, já avançaram bastante. Geralmente são espíritos que já estão bem mais esclarecidos. Então, esse não seria uma reencarnação compulsória. A compulsória seria mais os primitivos, são espíritos que realmente não têm condição de decidir, mas a gente, nesse grupo aqui reunido essa noite, com toda certeza não foi ninguém compulsório. Nós conversamos com os nossos mentores. Agora, a Terra é um planeta de prova e expiação, mas vamos esquecer que muitos de nós estamos aqui hoje em reparação. Nós já passamos talvez um período naquele lugar onde André Luiz ficou, lá no umbral, um bom período, já passamos às vezes uma reencarnação difícil, e agora numa reencarnação de reparação, ainda continua sendo prova de expiação, reparação. Então isso foi um projeto que com toda certeza foi mais estudado de forma meticulosa. Tá, os reencontros aqui, quem você vai reparar, como você vai fazer, e aprender. Então, nós espíritos em particular, que já despertamos um pouco mais para a terceira revelação, não foi assim, da noite para o dia, eu conheci o Espiritismo. Nós já tínhamos avançados em outras religiões, em alguns aspectos de devoção e respeito, e uma vivência mais ética e mais fraterna. No mundo espiritual avançamos um pouco mais para chegar aqui agora, sermos espíritas,
que é uma parcela pequena da humanidade. Quem é espírita? O espiritismo está muito consolidado no Brasil. Então, já é um público, já é uma sociedade que já no mundo espiritual se preparou muito para estar aqui agora e conseguir resistir às dificuldades que o mundo apresenta. Nós não somos aqui, o nosso companheiro Jário falou da evolução, de amar. Esse amor realmente vai ser muito difícil, mas o fato de já termos uma conduta ética, honesta, no mundo onde predomina a desonestidade, demonstra uma certa elevação e um programa reencarnatório mais complexo. Alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Vou para mais uma pessoa. Não? Então, vamos continuar então. Tem mais, né? Alguém? Boa noite. Eu quero fazer uma pergunta para o Jairo. Jairo, como conciliar a prática do amor benevolente, da indulgência, do perdão, com a vida terrena, onde se exige diariamente algumas práticas que desagradam um ou outro, ou um não, ou uma cobrança enérgica a uma determinada pessoa? Bom, o amor, o Paulo explicou direitinho o que é o amor. O amor, ele é cheio de compreensão. Então, essas dificuldades que aparecem, nós resolvemos pela compreensão. Inclusive, a felicidade, estudando há muitos anos, eu descobri que a felicidade está enraizada na compreensão. Quando você compreende, tudo se resolve. Quando Jesus veio ensinar a humanidade que ia mandar um consolador, o que é o consolador? É aquele que explica, é aquele que mostra para você como é que é a vida. Então, por isso que ele diz, quando você compreende, você se consola, você se conforma, você toca a sua vida para frente, mas você não entra em conflito, porque em tudo você compreende. Então, o que tem que fazer, nesse caso, tendo o amor, é compreender o outro. Compreender a situação, tentar resolver. Para tudo tem solução. Você quer ver uma coisa? Nós vemos o nosso Congresso, a Câmara dos Deputados, com 513 deputados. Se eu estivesse lá na frente e eles me ouvissem, eu dizer, gente, não precisa discutir, não precisa agredir, não precisa brigar. Tudo tem solução. Um fala uma coisa, a gente estuda se aquilo que ele falou é correto, a gente apoia. Não é correto, não apoia. Não precisa brigar, não precisa discutir. Então, nós estamos notando que a sociedade nossa não está preparada para esse tipo de compreensão. E esse tipo de compreensão vem exatamente no amor praticado, o amor do Cristo. Esse caso que a moça falou que está tendo infanticídio, genocídio, com as mulheres, feminicídio, isso aí, sabe o que é isso? Isso aí é o seguinte, Jesus, quando veio na Terra, ele veio para combater dois dos maiores e mais graves defeitos da humanidade. Um é o orgulho. E o outro é o egoísmo. Essa pessoa ainda está baseada num orgulho tão grande que ela quer só do jeito dela. Ela tem um egoísmo tão grande, então ela não entrou nesse alicerce de crescimento espiritual que o Cristo veio ensinar. Então, outra coisa, nesse caso aí também tem muito de obsessão, viu? Quando a pessoa é uma pessoa ainda voltada mais para o instinto, os espíritos falam que os espíritos crescem de 3 formas. A primeira, a fase instintiva, que é o mais o animal. A segunda é a parte de sensações, que ainda é voltada mais para a utilização dos interesses próprios e não dos outros. E a terceira, que é a fase mais sublime, são os sentimentos que vai despertando na pessoa. E o maior de todos os sentimentos é o amor. Então, quando chega nesses sentimentos e ao amor, ele chega na fase da evolução dele, de um despertar espiritual, que é onde ele vai crescer realmente sem nenhum problema. Então, na verdade, o que está faltando, o que o amigo me perguntou, é a compreensão. E a compreensão, ela está na prática do amor. Um compreendendo o outro, não agredindo. Eu vi um caso o Alan falando casos, eu vi um caso que o casalzinho se gostava muito, juravam um amor eterno, que se casaram, dali 3 meses pediram divórcio. Sabe por quê? Porque o moço tinha um costume de ele ir no banheiro, ele limpar os dentes com o fio dental e jogava no chão. A moça detestava aquilo.
E ela falava para ele não fazer, ele fazia isso há anos na casa da mãe dele, e ela não aceitou. E aí eu vi esse caso, e os dois foram se divorciar. Então, o que está falando aí? O que está fazendo aí? Sim, pura e simples compreensão. Ela vai tendo paciência, compreensão, vai conversando, devagarinho ele vai perdendo o costume e vai aprendendo a ter outros costumes, mas com amor, com compreensão, né? Com a ajuda. Vamos dar uma força para ele aprender o errado, vamos ajudar ele a aprender certo. É assim que é a vida. Nós agradecemos os palestrantes, o senhor Álvaro Augusto Teixeira Vargas, que é presidente da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, o senhor Alain Diniz Souza, empresário, filósofo e psicanalista, e também o senhor Jairo Capasso, advogado, escritor, conferencista, redator e responsável pelo jornal espírita O Arauto, que trouxeram o tema A Família, Desafios e Alternativas para Ser Feliz. Lembrando que esta solenidade em comemoração ao dia de Allan Kardec está sendo transmitida pela TV Câmara, canal 8 da NET, TV Digital, canal 60.4 HF, Vivo Fibra, canal 9, Facebook /Câmara Piracicaba, pelo YouTube e também através do endereço eletrônico câmarapiracicaba.sp.gov.br. Nós convidamos agora a se dirigirem à frente o chefe de gabinete do vereador Capitão Gomes, o Hélio Villani, para prestar uma homenagem aos palestrantes Alain Diniz Souza, Álvaro Vargas e Jairo Capasso. Neste momento, então, Alain Diniz Souza, Álvaro Vargas e Jairo Capasso recebem das mãos do Hélio Villani, chefe de gabinete do vereador Capitão Gomes, autor desta solenidade, uma homenagem devido à palestra que foi proferida na noite de hoje.